Muito bem, então a gente começa com o sistema digestório. Lembrando que essa aula ela está preparada para vocês e a partir do momento que ela for disponibilizada no Aprender, eu peço que vocês não repassem, não publiquem, não divulguem em outras mídias, por favor. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre a visão geral do sistema digestório e a segunda parte, que vai ser motilidade, eu vou encaminhar para vocês pelo Aprender. Bom, qual que é a função, né, do sistema digestório, né? Quais são, né, esses mecanismos do processo digestório para cumprir essas funções, né? Então, o sistema digestório, ele tem como função principal fornecer o suprimento contínuo de nutrientes, de água e eletrólito para o organismo, para que ele possa, então, usar todo esse substrato para renovação celular, para crescimento, né? Para manutenção da homeostasia e das funções vitais. Para isso, então, é necessário uma série de etapas no processo digestório. A primeira delas é a captura do alimento, obtenção do alimento, processamento desse alimento para que ele possa, então, se movimentar pelo trato digestório e aí sofrer uma digestão química, que vai depender da presença de sucos digestivos, de enzimas, que vai quebrar, então, esse alimento em compostos menores, que vão ser, então, absorvidos pelo trato digestório e encaminhados para a circulação sanguínea para que sejam distribuídos a todos os tecidos. E tudo isso, desde a captura do alimento, que passa também pelo desejo e vontade de se alimentar, até a circulação desses nutrientes absorvidos para todos os tecidos, é controlado por sistema nervoso e pelo sistema hormonal de uma forma muito coordenada. Muito bem. Então, os alimentos eles vão fornecer, né, energia, matéria-prima para manutenção das funções corporais. Para suprir essas demandas, existe o trato digestório ou o trato gastrointestinal, quando os animais eram unicelulares, né, ou os organismos eram unicelulares, ou os animais eles eram aquáticos simplesmente e tem uma membrana, uma parede do corpo muito delgada, essa troca de nutrientes ela podia ser feita por difusão simplesmente, né? A partir do momento que durante a evolução houve uma complexação, né, e também um crescimento do organismo, surgiu o trato digestório para favorecer esse processamento da fonte energética e também a distribuição pelo organismo. O trato gastrointestinal ele é composto por um único tubo que se estende da boca até o ânus e que, ao longo desse trajeto, vai receber secreções produzidas por glândulas acessórias. Ok, então, eu vou pedir para vocês, quem não está com dúvidas, né, ou não vai abrir para perguntas, para fechar o áudio, porque ele fica aparecendo aqui na minha tela, por favor. Então, o sistema gastrointestinal conta com esse tubo gastrointestinal e com os órgãos glandulares associados. E aqui a gente tem a visão, né, desse tubo digestório, desde a boca até o ânus. As primeiras porções do trato digestório constituem o que a gente chama de trato digestório cefálico, que vão corresponder à boca, às estruturas acessórias, que são as glândulas salivares e a faringe, que vão ser responsáveis, então, pela ingesta e deglutição desse alimento. A seguir, a gente tem o trato digestório proximal e médio, onde vai haver o transporte, a digestão e já a absorção, então, digestão e absorção. E
a região mais terminal, que é o intestino distal, onde vai ocorrer a absorção de água e a preparação da matéria fecal, que é eliminada para o meio externo. Para que tudo isso aconteça, é fundamental que o alimento seja deslocado, movimentado da boca em direção ao ânus e que essas secreções todas digestivas e que vão ajudar a movimentação aconteçam ao longo de todo o trajeto. Então, a gente vai ter secreção de glândulas associadas, liberando água e substâncias no trato gastrointestinal. Nós vamos ter um processo de digestão, que vai degradar os alimentos de moléculas maiores para moléculas menores, e vai ter a absorção, que vai, então, transportar essas moléculas menores pela membrana, né, e pelas células do trato gastrointestinal até lançar na corrente sanguínea. Então, os processos são de secreção, digestão e absorção. E aqui, de novo, uma visão geral do trato gastrointestinal, com as diferentes partes do tubo, né? Como eu disse, é um tubo único, né? Desde a boca até o ânus, com as partes, né, mencionadas aqui: boca, faringe, esôfago, estômago, duodeno, jejum e ilho, que constituem o que a gente conhece como intestino delgado, o cólon, que é o intestino grosso, o reto e o ânus. E as glândulas associadas são as glândulas salivares, no trato digestório cefálico. Nós temos 3 tipos de glândulas salivares. O fígado, tecido hepático, é uma glândula auxiliar importante. A vesícula biliar, que está aqui, né? Que vai produzir a bile, na verdade, que vai armazenar a bile que é produzida por tecido hepático e lança isso no duodeno. E o pâncreas, que além da sua porção endócrina, que é o que a gente viu no sistema anterior, né, com a produção de insulina, glucagon, ele conta também com o pâncreas exócrino, que é aquele que vai produzir o suco pancreático, com uma diversidade muito grande de enzimas. Então, as glândulas anexas, nós vamos ver um pouquinho com detalhes também, né, ao longo do módulo. Aqui mostrando as glândulas salivares. A gente tem a glândula parótida, essa que fica na região mais temporal, cujo ducto desemboca na região do teto, né, da cavidade oral, atrás da língua. Temos as glândulas submandibulares, que, como o nome diz, né, ficam abaixo da mandíbula, e as sublinguais, que ficam, como o nome sugere, abaixo da língua. E todas elas com seus ductos, liberando aqui no assoalho da boca, bem na parte de inserção, né, da musculatura lingual, liberando, então, as secreções na cavidade oral. E aqui o tecido hepático, o fígado, que vai produzir a bile, que é encaminhada pelo duto até a vesícula biliar, e da vesícula biliar é lançado no duodeno também por um duto, o duto biliar. E aqui a gente já tem também destaque para o pâncreas, e também lança o seu conteúdo, o suco pancreático, no início do intestino delgado, na região do duodeno. Bom, apesar desse duto, né, que é o trato digestório, ele ser um duto contínuo da boca até o ânus, cada região do trato digestório vai desempenhar uma função específica no processo digestivo. E para isso, é preciso que o alimento, o bolo alimentar ou o quimo, né, dependendo da fase, né, do processo digestório, permaneça nesse local por um tempo determinado. E para garantir isso, esse duto vai compartimentalizar essas diferentes regiões por meio de estruturas que são os esfínteres. Então, cada segmento do trato gastrointestinal
vai ser separado por estruturas musculares denominadas de esfínteres, que são regiões de espessamento muscular que vai limitar fisicamente a interação entre compartimentos vizinhos, para garantir, então, que cada compartimento tenha, né, o seu tempo necessário para desempenhar aquela função atribuída específica a essa região. E aqui estão listados os esfínteres, né? O primeiro esfíncter é o esfíncter esofágico superior, a sigla dele é EES, né, de esfíncter esofágico superior, e como está mostrado aqui na figura, ele vai evitar a entrada de ar no esôfago, ele vai limitar a separação do trato digestório cefálico do esôfago. Seguido, a gente tem o esfíncter esofágico inferior, né, os dois, como o nome sugere, estão no esôfago, um antes da entrada no esôfago e um no final do esôfago, antes da entrada do estômago. Ele vai evitar o refluxo gástrico para o esôfago, e é fundamental a presença desse esfíncter, porque o estômago é uma região do trato digestório com uma intensa motilidade, com muita força, muita movimentação, né, do conteúdo gástrico, e isso pode favorecer o refluxo. Então, um esfíncter esofágico inferior contraído vai impedir esse refluxo, que vai impedir que o conteúdo gástrico, que é ácido, retorne ao esôfago, causando algum tipo de desconforto ou até lesão esofagiana. A seguir, a gente tem o esfíncter pilórico. O esfíncter pilórico é aquele que vai separar o estômago do intestino delgado. A primeira porção dele é o duodeno. Ele tem uma função muito particular, porque ele abre e fecha de uma maneira intermitente, permitindo que o conteúdo gástrico seja direcionado ao duodeno por pequenos jatos de conteúdo bem pequeno, cerca de 3 ml por vez, e tem toda uma explicação, uma justificativa para isso, a gente vai entender isso mais lá para frente. A seguir, a gente tem o esfíncter iliocecal, como o nome sugere, ele vai separar o ilho, que é a última porção do trato do intestino delgado, do cólon, ou intestino grosso. Então, ele está aqui nessa porção. Ele impede que a matéria fecal que está no intestino grosso retorne para o intestino delgado, e isso também é importante para evitar que os micro-organismos presentes no cólon, e a riqueza de micro-organismos no cólon é bastante grande, e é muito importante, inclusive, para garantir a absorção de vários nutrientes, inclusive de manter pH e vitalidade, né, dessa região, vá em direção ao intestino delgado, né? Então, esse esfíncter iliocecal tem essa função também. E aí a gente tem dois esfíncteres anais. O esfíncter anal interno, que é o primeiro deles, ele é involuntário e ele vai se abrir toda vez que chegar matéria fecal no reto. E o esfíncter anal externo, que é voluntário. Ele tem o seu controle aprendido, né, na primeira infância, de maneira que a defecação aconteça em situações onde for adequado, né? A gente aprende a usar esse esfíncter. E ele vai, então, permitir que a defecação propriamente dita aconteça. Bom, então, as funções, né, como a gente já viu, né, do trato gastrointestinal vão ser digestão de moléculas complexas em moléculas menores, os carboidratos vão ser transformados em monossacarídeos, as proteínas vão ser transformadas em aminoácidos ou, em determinadas situações, em diotripeptídeos, e os lipídios vão ser transformados em ácidos graxos. Além disso, a absorção dos nutrientes, né,
íons, água, etc., através de transporte pela parede do trato gastrointestinal. E aí, cada função de cada região, né? Na boca, a captação do alimento, além da primeira maceração, que é mecânica, com o início de uma digestão química a partir das enzimas salivares. Então, a gente já tem na cavidade oral mastigação, secreção e digestão. O esôfago é uma porção do trato gastrointestinal que não tem função digestória, ele apenas transporta o conteúdo da cavidade oral em direção ao estômago, inclusive é um dos trajetos pelo qual o alimento passa mais rapidamente, em 3 segundos, o alimento que está na cavidade oral chega ao estômago, então é um trajeto rápido. O estômago, que tem uma função de armazenar, secretar, misturar, digerir e garantir que o esvaziamento gástrico em direção ao intestino delgado aconteça em pequenas porções. O intestino delgado com secreção, digestão e absorção, e o intestino grosso, que vai ter um papel importante em misturar todo o conteúdo que chegou do intestino delgado, preparando esse conteúdo para a defecação. Então, ainda tem absorção, principalmente de água e sais minerais, em algumas vitaminas também, armazenamento, né, para que a matéria fecal possa ir sendo desidratada e preparada para a defecação, e a própria defecação no final. Perguntas? Não. E aqui um padrão... Oi, fala. Oi, é que a gente ouve as pessoas falando para as crianças que tem que mastigar no mínimo 15 vezes o alimento. Isso é um exagero, né? A gente tem que mastigar pelo menos 1 minuto o alimento na boca. Não é exagero, não, é verdade. É verdade. Isso é muito importante e a gente vai ver mais lá para frente por que isso é muito importante. Obrigada pela pergunta. A gente quase não faz isso, né? A gente mal coloca na boca, já engole. É verdade, eu como muito rápido. Isso não é bom, não. E você vai ver como, quando a gente passa a prestar atenção na mastigação, de uma maneira consciente, enfim, tudo que a gente pode ganhar com isso, né? Não só em termos do próprio processo digestório, mas como isso nos ajuda a sentir mais prazer com a alimentação. E eu também explico mais lá para frente por que disso. Professora, se você... Oi, fala. É verdade que quem come mais lentamente acaba comendo menos de quem come mais rápido? Também tem isso. A saciedade, ela vem mais rapidamente quando a gente mastiga o alimento. E é por isso, eu já antecipo, isso é uma coisa que eu falo lá na última aula, né? É por isso que a gente se satisfaz mais quando a gente come um alimento sólido do que quando a gente bebe alguma coisa, né? Quem entra nessas dietas de beber shake, por exemplo, no primeiro, enfim, né, nos primeiros dias, tem muita dificuldade de se sentir saciado com os shakes, né? Continua sentindo fome, mesmo que o conteúdo energético, em termos de caloria, de nutrientes, seja o mesmo, porque faz falta a mastigação para essa saciedade. E, como eu disse, aguardem as cenas dos próximos capítulos, a gente fala mais disso lá na frente. Mas já comecem a mastigar mais lentamente. Garanto que vocês vão se sentir melhor com isso. E aqui um resumão dessas etapas do processo digestório, né? Aqui a gente, essa figura, ela inclui todos os processos, né? Desde a captura do alimento até a defecação, incluindo digestão, absorção, secreção, e a motilidade, que é fundamental para que essas etapas possam acontecer em cada região. Aqui a gente também tem na ilustração algo bem importante, que também menciono mais lá para frente, mas eu vou aproveitar a figura para trazer. Tudo que é absorvido pelo trato gastrointestinal entra na corrente sanguínea, passa, num primeiro momento, pelo fígado. A circulação sanguínea
do trato gastrointestinal é encaminhada diretamente para o fígado por um sistema conhecido por porta hepática, é uma veia porta hepática, e isso é fundamental porque o tecido hepático é um tecido depurador. Ele vai filtrar tudo que é absorvido pelo trato gastrointestinal e decidir o que pode ser distribuído para todo o corpo, ou seja, para toda a circulação sistêmica, e o que precisa, antes de ser distribuído, de uma metabolização, né? Então, ele tem uma função depuradora fundamental, importantíssima. Muito bem, começando a olhar um pouco com mais detalhes para o trato gastrointestinal, eu vou primeiro descrever para vocês a organização morfológica, né, da parede do trato gastrointestinal, e depois a gente vai para a função, tá? Então, começamos com a morfologia para ir para descrever a função, e no primeiro momento, a função que eu vou traçar para vocês é a da motilidade. Ok, se eu pegar um trechinho do trato gastrointestinal, independentemente se eu estiver próximo à boca ou próximo ao ânus, ou seja, em qualquer um desses lugares, né, a estrutura padrão ou geral da parede do trato gastrointestinal está representada aqui nessa figura. Tá? Ela tem uma estrutura básica em todo o segmento intestinal ou gastrointestinal, mas que ao longo, né, do trajeto, dependendo da função que é atribuída a cada compartimento, essa estrutura ela vai sofrer algumas modificações, né, que a gente vai ver a seguir. Então, imaginem aqui um tubo seccionado transversalmente, e aqui a gente tem uma parte dele sendo observada, né? Então, o círculo aqui não está completo de propósito, para a gente poder colocar essa legenda toda aqui, tá? Bom, então, de dentro para fora, ou seja, aqui vai estar o contato com o alimento, né? A primeira camada é a camada conhecida como camada mucosa. Ela conta com uma membrana, que é o epitélio, que é altamente pregueado, e aí a gente tem várias funções para essas pregas, né, que vão desde aumentar a superfície de contato e favorecer, então, o processo digestório ou absortivo, além de poder apresentar uma certa flexibilidade para receber conteúdos grandes. Então, quanto mais pregueado, mais dobras, mais de uma maneira melhor, essa região vai acomodar um aumento de volume pela presença do alimento. Seguido ao epitélio, a gente tem uma camada que é denominada de lâmina própria, que é tecido conectivo. E abaixo dela, uma pequena camada muscular de mucosa. É uma musculatura bem fininha aqui, que vai exatamente permitir essa acomodação de volume. Então, quando chega o alimento, essa camada ela vai se distender, estirar um pouquinho para acomodar a entrada de alimento. Então, essa é a camada mucosa. Então, o epitélio ele vai revestir a luz do tubo, e esse epitélio ele apresenta pregas e sulcos, e também vai proteger o tecido do contato com o alimento, tanto o contato mecânico quanto químico. A lâmina própria, que é tecido conjuntivo, e aí a gente tem a presença de várias proteínas estruturais, formando fibras, entre elas elastina, colágeno, laminina, fibronectina, a gente tem várias proteínas estruturais aí, e também nessa região a presença de glândulas, gânglios linfáticos e capilares, nutridores, né? A gente tem irrigação sanguínea aí para prover o tecido, né, de oxigenação e de nutrientes. E a camada muscular da mucosa é a musculatura lisa intestinal, que vai então fazer com que essas pregas e sulcos mudem o seu formato, né, e respondam às contrações da musculatura. Muito bem. Abaixo da mucosa, a gente tem o quê? A submucosa,
O que é submucosa? É tecido conectivo, onde a gente vai observar a maioria dos nervos e dos vasos sanguíneos. Então, tecido conjuntivo, glândulas, vasos sanguíneos calibrosos, que vai apresentar, né, um número grande de glândulas que vão ser glândulas secretoras de conteúdo para a luz tubular. E aí a gente tem a camada da muscular externa. Então, a gente tem da submucosa, a gente vem para a camada muscular. Essa camada muscular externa, ela vai conter células musculares lisas, então é sempre musculatura lisa no trato gastrointestinal, exceto em algumas regiões, como a primeira parte do esôfago, a gente tem músculo estriado, e no esfíncter externo anal, que também é musculatura estriada, o resto é tudo músculo liso. Que vai formar, então, duas regiões musculares, que é uma primeira camada, que é a musculatura circular. Então, a musculatura lisa está arranjada em anéis circulares, e mais externamente uma camada longitudinal. Então, a gente tem músculo circular e depois músculo longitudinal, que vai, então, se prolongar junto com o prolongamento tubular. E a atividade dessas células musculares lisas vai garantir a mistura do alimento com os sucos que vão estar presentes ali, favorecendo o processo digestório, e vai movimentar de um compartimento para o outro, impulsionando o conteúdo no lúmen tubular. E aí, finalmente, depois da camada muscular, né, que a gente tem a musculatura lisa e longitudinal, a gente tem a membrana que envolve o tubo, né, digestório, que é a camada serosa ou adventícia, que é constituída de tecido conjuntivo e de células escamosas que estão o tempo inteiro sendo renovadas. Ok, então, começamos com a mucosa, depois a gente tem a submucosa, depois a gente tem a musculatura lisa, circular e longitudinal, e finalmente a camada serosa. E esse é o padrão geral de todo o segmento tubular do trato gastrointestinal. E aí, dependendo do compartimento, a gente vai ter algumas alterações morfológicas. Ok. Na região submucosa e na muscular externa, que é onde está aquela musculatura circular, é onde a gente vai ter uma densa rede de células nervosas, formando o que a gente chama de sistema nervoso entérico. Eu não sei se vocês já ouviram falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Isso é dito, e eu tenho ouvido isso com muita frequência, né? Porque a densidade neuronal, em termos de número de células, né, de tecido nervoso, ele se assemelha muito ao sistema nervoso central, em termos de realmente número. E, além disso, eles têm a mesma origem embrionária, e isso quer dizer que os neurotransmissores que estão controlando e regulando a atividade cerebral são os mesmos que controlam o trato gastrointestinal, em particular o intestino, né? E é por isso que há uma alteração visível, né, e percebida por todos nós da atividade gastrointestinal com mudanças que envolvem, né, o sistema, as nossas emoções, né, e os nossos sentimentos quando passam pelo sistema nervoso central. A gente vai explorar um pouco mais isso lá para frente. Bom, como é que é organizado esse sistema nervoso entérico? Ele tem, basicamente, dois componentes. Um componente que está na região submucosa,
por isso ele chama de plexo, ele é chamado de plexo submucoso, ou também de Meissner, e o outro que é um componente mioentérico, é esse que está inserido na camada circular de musculatura lisa, que é também chamado de plexo de Auerbach. Esse sistema nervoso entérico, ele vai integrar todas as atividades motoras e secretoras do trato gastrointestinal. E ele também recebe influências do sistema nervoso autônomo e também do sistema nervoso motor, né? É central com aferências motoras. Alguém tem alguma pergunta? Tem microfone aberto? Podem perguntar. Tá tudo certo por enquanto? Ok, continuando. Se tiverem perguntas, abram o microfone, tá? Podem me interromper. A partir daquela estrutura básica, daquele arranjo na parede do trato gastrointestinal, como eu já disse anteriormente, dependendo da região, do compartimento, a gente vai ter algumas alterações, e essa figura mostra um pouco dessas diferenças, né? Então, o que a gente está observando aqui é um segmento da parede, desde a região onde está a luz tubular, onde vai estar em contato com o alimento, né, ou o bolo alimentar, ou o quimo, ou até a matéria fecal, dependendo de que compartimento a gente vai estar, em direção à porção da camada serosa, que é a última segmento externo. Então, lá na região esofagiana superior, então, depois da deglutição, a primeira porção que entra em contato com o bolo alimentar, nós temos o epitélio mucoso, a submucosa, e aí aquele segmento de musculatura, ele conta com a presença de músculos estriados também, além da musculatura lisa. E a função é transporte. Lembra que eu falei que essa região esofagiana, né, o esôfago como um todo, ele tem o papel apenas de transportar o alimento que foi deglutido em direção ao estômago, e esse transporte ele é muito rápido, né? Então, essa musculatura estriada tem esse papel também de garantir esse trânsito rápido do bolo alimentar em direção ao estômago. Essa população de músculos estriados vai diminuindo enquanto nós caminhamos do esôfago em direção ao estômago, e na parte esofágica inferior a gente só tem músculo liso, já não tem músculo estriado mais. Bom, chegou no estômago, o estômago ele tem 3 regiões diferentes, né, que vão ter funções diferentes, e a primeira porção, que é aquela que está lá em cima, é a porção do fundo, é uma região de armazenamento do alimento, como está aqui, né? Está em espanhol, mas é armazenamento. É uma região com aquele epitélio mucoso altamente preguiado. Por quê? Porque ele precisa receber um volume, ele recebe um volume grande de alimento e precisa armazenar esse volume grande de alimento. Então, essas pregas, elas vão possibilitar essa mudança, né, na forma do túbulo desse segmento, né, estomacal, permitindo essa acomodação do alimento, para que ele pode permanecer de 1 a 2 horas nessa região. A gente começa a observar, desde que entra no estômago, que a camada muscular ela começa a se adensar, ela fica mais espessa, e aí na região, né, a gente tem fundo, depois a gente passa para o corpo do estômago, que não está mostrado aqui, e aí a gente vai para a terceira parte do estômago, que é o antro. Essa parte é a parte mais onde as contrações estomacais acontecem com mais vigor, e por isso a camada muscular ela é mais espessa. A gente vai ter função de misturar, de amassar, onde a gente tem intensa digestão, né, do conteúdo estomacal.
E é também na região do antro onde pequenas porções do quimo, porque aí a gente já tem, né, o bolo alimentar virando quimo, lançados no duodeno. Então, essas pequenas fragmentações desse quimo em pequenos volumes de 3 ml no máximo vão ser lançados no intestino delgado. Muito bem, aí a gente volta para uma porção, né, onde a musculatura ela diminui em tamanho, então são regiões mais finas, e é por isso que a gente chama, nesse primeiro momento, intestino delgado, né, porque a parede fica mais fina. A principal mudança aqui é que agora a gente ganha no epitélio mucoso vilosidades. Então, um aumento muito grande de superfície de contato com o quimo. E esse aumento na superfície de contato é fundamental para que o processo de digestão aconteça no intestino delgado e para que a absorção comece também nessa região. E aí do intestino delgado a gente vai para o intestino grosso, que é o cólon, né, onde a musculatura ela ganha uma organização um pouquinho diferente, com as regiões tendinias ou tendíneas, que vai promover uma maior mistura entre a matéria fecal com algumas secreções. Isso vai favorecer a produção da matéria fecal. E tem uma diminuição nas vilosidades aqui, tá? Então, já não tem mais a importância digestiva no intestino grosso, no cólon, é mais absortiva, e principalmente absorção de água e sais minerais, que não dependem tanto dessas microvilosidades. Muito bem. Aqui um detalhe sobre a localização, né, e organização daquele plexo da rede neural, a rede entérica neural. Então, aqui, lembrando de novo, a gente tem a camada mucosa, depois a gente tem a submucosa, e aí as camadas musculares. Então, o plexo submucoso, como o nome diz, ele está na submucosa, limitando entre a porção submucosa com a circular. A muscular circular, está em roxo aqui, né? O plexo submucoso, ele vai regular predominantemente as secreções da submucosa das glândulas, ou seja, vai controlar a função secretória do trato gastrointestinal. Já o plexo mioentérico, que está inserido aqui entre a camada circular e a camada longitudinal da musculatura lisa, ele vai ter um papel no controle da motilidade, ou seja, da contração dessas musculaturas lisas, tá? Mas ambos altamente coordenados, secreção e motilidade estão funcionando juntos. Bom, além do sistema nervoso entérico, que vai compor a inervação intrínseca, então, de novo, o plexo mientérico e o submucoso, intrínseco por quê? Porque ele faz parte ele constitui o próprio tecido entérico. O trato gastrointestinal também recebe uma inervação extrínseca. E essa inervação extrínseca, ela se dá predominantemente pelo sistema nervoso autônomo, tanto parasimpático quanto simpático, que vai exercer influência sobre o sistema nervoso entérico. Tá? Então, há uma coordenação também da atividade da rede neural entérica com o sistema nervoso autônomo. Quais são os neurotransmissores, né, dessa rede neural? Os neurotransmissores da rede entérica, então, do sistema nervoso intrínseco, eles são do plexo mioentérico, que é aquele que vai controlar a motilidade. Neurotransmissores excitatórios são acetilcolina e substância P. Ou seja, acetilcolina e substância P vão ativar a motilidade, aumentar a motilidade.
E neurotransmissores inibitórios são o VIP, que é o peptídeo intestinal vasoativo, e o óxido nítrico, o NO. Ou seja, esses neurotransmissores, VIP e óxido nítrico, vão diminuir a motilidade. O plexo submucoso, que é aquele que vai controlar secreções, a gente só tem neurotransmissor excitatório, não tem inibitório. E o excitatório é acetilcolina. Ou seja, a rede entérica, o sistema nervoso intrínseco tem com acetilcolina um aumento da motilidade e um aumento da secreção, tá? Já os neurotransmissores da inervação extrínseca, dada pelo sistema nervoso autônomo, vai ser no sistema parasimpático, que chega no trato gastrointestinal pelos nervos vagos e pélvicos, fazendo inclusive sinapse com o sistema nervoso entérico, vai ter estimulatória e inibitória, sendo que a principal ação parasimpática é estimulatória. E quais são os neurotransmissores? Acetilcolina e substância P, ou seja, os mesmos neurotransmissores da rede entérica, do sistema nervoso intrínseco, os mesmos. E a inibitória, embora ela não seja muito importante, é óxido nítrico e VIP igualmente. Já a inervação simpática, que chega ao trato gastrointestinal pelos nervos celíaco, mesentérico inferior e superior, ela é inibitória. Não tem inervação simpática excitatória no trato gastrointestinal, ela é só inibitória. E o neurotransmissor é a noradrenalina. Então, inervação simpática se assemelha muito ao sistema nervoso intrínseco, inclusive regulando o próprio sistema nervoso entérico, e ela é predominantemente estimulatória, e os neurotransmissores são os mesmos que o sistema intrínseco, acetilcolina e substância P. E a inervação simpática, ela é predominantemente inibitória, e o neurotransmissor é a noradrenalina. Bom, e aqui um quadro, mostrando que o parasimpático, por meio das fibras pré-ganglionares, vai influenciar, vai modular a atividade da rede neural entérica, tanto o plexo mioentérico como o submucoso, controlando a motilidade e a secreção, tá? E os neurotransmissores são os mesmos, né? Acetilcolina e peptídeo vasoativo. Já o simpático, ele também controla, a função da rede entérica, mioentérica e submucosa, também controlando motilidade e secreções, é predominantemente inibitório, e além disso, a inervação simpática também se dá nos vasos sanguíneos intestinais, gástricos e intestinais, alterando a distribuição de sangue para o trato gastrointestinal. Isso não acontece com parasimpático, tá? Não tem inervação parasimpática nos vasos sanguíneos do trato gastrointestinal, só simpática, tá? Isso vai ter também um papel importante que a gente vai entender mais lá na frente. Tem um aviso aqui no chat para o Pedro, que ele está com o microfone aberto. Obrigada, gente, avisando aqui. E essa figura aqui, ela mostra um pouquinho mais de detalhes, esse arranjo neuronal na parede do tubo digestivo. Então, a gente tem essa camada verde aqui, é a camada do epitélio mucoso. Então, a comida, o bolo alimentar, o quimo, está aqui embaixo. A partir da mucosa, a gente vai ter a submucosa, e aí na submucosa, lembra que a gente tem aquela camada fina muscular, e tem as glândulas submucosas, elas vão estar aqui,
e é aqui onde estão inseridas as células neuronais do plexo submucoso, que vai controlar a secreção. E aí depois a gente tem a camada muscular, circular e longitudinal, e entre elas a rede nervosa do plexo mioentérico, que vai controlar o quê? A motilidade, ou seja, a contração dessas musculaturas circular e longitudinal. Além disso, a gente vai ter as fibras do sistema nervoso extrínseco, a partir do sistema nervoso autônomo, que vai fazer sinapses com o plexo mioentérico e submucoso. E aqui a gente está mostrando uma fibra adrenérgica pós-ganglionar e aqui fibras vagais pós-ganglionares, né, a partir do nervo pélvico e vagal. Então, eles fazem sinapse com os dois plexos, tanto submucoso quanto mioentérico. Além disso, há uma aferência, né? Então, há uma inervação na mucosa, com uma aferência aqui que vai fazer sinapses com o plexo mioentérico. Então, vejam que tem um corpo celular aqui, com as suas terminações na mucosa. Acompanhe o meu mouse, por favor. Com o corpo celular aqui, cujas terminações fazem sinapse com o plexo mioentérico. E isso vai ser importante porque vai ser uma percepção da presença do alimento aqui. A partir da presença do alimento na região do trato gastrointestinal, essas células neuronais vão sinalizar o plexo mioentérico que alimento chegou, então a motilidade e a secreção depois, porque há sinapse entre o plexo mioentérico com o submucoso, para que a atividade nessa região aconteça. Além disso, há células sensoriais na parede do trato gastrointestinal que vão fazer, que vão encaminhar aferências até o sistema nervoso central, trazendo a consciência para a presença de alimento nessa região. E aí há também uma influência, né, pela atividade neuronal do processo digestivo. Esse é um resumão dessa organização da inervação do trato gastrointestinal. E aqui a gente tem, né, um resumo também, né, de uma outra maneira, mais simples do que aquele esquema, né, que está mais complexo de entender, né, mais difícil de obter todas as informações. Os dois plexos, submucoso e mioentérico, lembrando que eles conversam entre si, né, há sinapses entre as células de cada nervosas de cada um desses plexos, e também recebem influências do sistema nervoso autônomo, parasimpático e simpático, né? Então, há aqui uma regulação da atividade nervosa entérica a partir do sistema nervoso autônomo, que vai controlar as secreções e a motilidade. Então, controla a motilidade e controla as secreções, tanto das células secretórias da própria parede do trato gastrointestinal, quanto também das glândulas acessórias, e que pode também controlar a atividade de células endócrinas, que é o que a gente vai ver mais lá para frente. Além disso, somente o sistema nervoso simpático vai controlar também a vascularização no trato gastrointestinal, de uma forma inibitória, lembrando que a atividade predominante do sistema nervoso simpático é inibitória sobre a função do trato gastrointestinal. Bom, além desses sistemas intrínseco e extrínseco, o trato gastrointestinal também é regulado por hormônios, e essa regulação hormonal ela vai vir pela circulação, ou seja, é um controle endócrino propriamente dito. Ela pode ser também parácrina, ou seja, mediadores produzidos pelo próprio trato, pelo próprio
sistema digestivo agindo localmente. Então, a gente tem controle endócrino, são os hormônios produzidos por células endócrinas na mucosa, na submucosa do trato gastrointestinal, entram na corrente sanguínea e vão ser distribuídos para o próprio trato gastrointestinal, mas que também podem agir em outros locais, inclusive no sistema nervoso central. Exemplos do controle endócrino é gastrina e secretina. A gente vai falar disso mais lá na frente, quando a gente falar de controle, mas eu estou citando aqui mais a organização, né, do sistema gastrointestinal. E o controle hiperáquino é quando esses mediadores são produzidos por células do trato gastrointestinal, vão ser lançados no interstício e vão agir em células-alvo próximas, adjacentes, por difusão. E um mediador importante aqui nessa resposta é a histamina. Então, a gente tem, né, secreções endócrinas e paráquinas que vão também controlar motilidade e as secreções exócrinas. Lembrando, então, a célula endócrina é aquela que vai produzir os mediadores, eles são lançados na corrente sanguínea e vão agir com maior distância, né, em células-alvo que estão localizadas mais distantes. E vão agir, né, a partir da ligação com receptores, né, que vão desencadear as respostas secundárias na célula-alvo. Já a resposta paráquina é quando as células produzem esses mediadores que vão se difundir pelo interstício, eles não entram na corrente sanguínea, em células-alvo que estão próximas ao local de produção, inclusive a própria célula, que é aquela resposta autócrina. Muito bem. Visto, né, toda essa organização geral do trato gastrointestinal, né, dos seus compartimentos, quais são as funções principais de cada compartimento, como eles estão separados pelos esfíncteres, como é que é a parede do trato gastrointestinal, quais são as estruturas que compõem essa parede e como se dá, né, essa inervação, como é a inervação do trato gastrointestinal, a rede entérica, a participação, né, no controle autonômico pelo sistema parasimpático e simpático, e também a possibilidade desse controle endócrino. Então, essa é uma descrição geral, e com isso a gente termina a nossa aula de hoje, e a próxima parte da aula, que é motilidade, vocês vão poder acessar ali no Aprender.